Então, boa tarde a todos. É um prazer começar, né, a divulgação de conteúdo aqui no nosso canal, nosso perfil do Instagram. E a gente vai começar se apresentando, né, para quem não nos conhece. Então, eu sou Neville, sou professora da disciplina de Fisioterapia na Saúde da Mulher da UFES, né, do curso de Fisioterapia da UFES desde 2013. E junto com a professora Cíntia e mais algumas alunas, nós somos idealizadoras e responsáveis por esse perfil do Instagram e o canal no YouTube chamado Fisio Mulher UFES. E aí, Cíntia, se apresenta também e aí a gente vai seguir. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cíntia, docente da UFES também, responsável pela disciplina de dermatofuncional e, junto da Neville, pela disciplina de saúde da mulher. Né? Esse projeto foi uma criação nossa e eu quero pedir para a Neville eles objetivos, qual que é o nosso intuito de verdade com esse projeto e com essa divulgação de hoje e de agora para frente. Pois é, né, gente? Então, o Fisio Mulher, ele é um projeto, né, de produção e divulgação de conteúdo relacionado à fisioterapia na saúde da mulher, para estudantes. Então, tanto produção quanto divulgação de conteúdos de qualidade, né, que sejam ofertados aí nas mídias sociais. E o intuito desse projeto, ele nasceu, né, de um desejo nosso de extrapolar um pouco do que era feito na disciplina, né, para que os alunos pudessem fazer essa educação continuada, mas no processo de construção do nosso, né, dos nossos perfis, a gente viu que houve uma adesão grande de pessoas que não os nossos alunos, a gente ainda não tem esse número, né, exato, né, de quantas pessoas estão aí, mas a gente sabe que grande parte do público que está atrás, né, do nosso conteúdo não são alunos, estudantes, somente estudantes da UFES, né? Então a gente resolveu tornar isso um projeto de extensão também, né, para ultrapassar os muros da universidade e mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui. E aí, claro, os alunos vão estar conosco, né, nessa empreitada, mas a gente tem a vontade de mostrar para né, o público em geral, tanto estudantes de fisioterapia, quanto profissionais, fisioterapeutas que querem fazer educação continuada, quanto também população em geral, né, conhecer e valorizar um pouco mais a nossa área de atuação, né. Isso. E aí, na verdade, né, discutindo muito o projeto nesses últimos dias, a gente chegou finalmente ao tema que a gente queria iniciar, né? O tema que a gente queria iniciar era justamente falar sobre avaliação, porque a gente entende que a avaliação é a base de tudo, né? Se o fisioterapeuta consegue avaliar, ele consegue tratar com excelência, e se o nosso objetivo é chegar à excelência na fisioterapia, por que não? E aí, nesse processo que veio a disciplina da saúde da mulher, como que a gente construiu a nossa avaliação? A gente pegou, assim, no último ano, eu estou na UFES, assim, há pouco tempo, né, há 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio, meu primeiro dia na UFES foi com uma capacitação sobre a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e a partir dali a gente não parou mais, a gente saiu da capacitação falando sobre esse assunto. Então, a partir dali, a gente cria a nossa avaliação com base no modelo biopsicossocial, que, na verdade, é uma abordagem, né? Ele não é bem um modelo, pelo que a gente viu na literatura, uma abordagem biopsicossocial, e a partir dessa abordagem biopsicossocial nasce a classificação internacional de funcionalidade, que a gente sempre ouve falar aleatoriamente, mas não se aprofunda, e que hoje já tem 1 ano e meio que a disciplina de fisioterapia e saúde da mulher, não só a disciplina da fisioterapia e saúde da mulher, mas todas as disciplinas da UFES, praticamente disciplinas da fisioterapia, né? Estão tentando incorporar a CIF no seu dia a dia, e aí a gente quis contar como que a gente fez isso, como que a gente está fazendo isso, né? E aí a gente não pode deixar de falar do modelo da abordagem biopsicossocial, que a Netri vai falar um pouquinho para vocês sobre essa abordagem.
Exatamente. Então, assim, para a gente contar, né, como a gente chegou e como a gente efetivamente faz, é importante que, como o nosso público é amplo, né, que se entenda como a gente construiu esse processo, né, que não é um processo que começou agora, né, é um processo que vem acontecendo há muito tempo, né? Então, assim, rapidamente, não vou ficar aqui falando, né, toda a minha história, mas eu sempre, né, amei o assunto avaliação. Então, durante o meu período de supervisão, né, das especializandas lá do CAISM, né, do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, eu fui supervisora da especialização de fisioterapia em saúde da mulher lá e era o tema que eu mais gostava. E eu sempre tinha esse olhar mais biopsicossocial, né? Mas claro que isso só ganhou força à medida em que eu cheguei na UFES, né? Então eu já tinha, quando eu cheguei na UFES em 2013, eu já tinha escrito um capítulo de livro de avaliação fisioterapêutica específico para sintomas urinários. E aí quando eu cheguei na UFES, eu entrei junto com a professora Kênia, que é a nossa grande tá aqui, é um prazer ver ela aqui, né, nossa amiga, e mais do que isso, foi nossa grande incentivadora e proporcionou, né, essa capacitação. Então, foi um processo, né, que a gente já sabe que a neurologia, né, a área de neuro em fisioterapia, ela já tem uma bagagem muito maior, né, em relação à atuação, né, nesse modelo, e a Kênia foi plantando a sementinha, né, cada dia um pouquinho mais. Quando ela assumiu a coordenação de estágio, ela foi assim essencial para nos ajudar nessa mudança, né? E a capacitação, né? Então a gente teve essa capacitação com ela em 2019, como a Cíntia falou, mas anterior a isso eu reescrevi esse capítulo de livro em 2017, né? Foi publicado em 2018, e aí eu já coloquei uma pontinha lá sobre a CIF, mas ainda era um processo de construção, né? Ainda está sendo, né, Cíntia? A gente ainda não está 100%, mas é uma paixão, né, avaliação, e aí o Lucas, que está falando aqui agora, também foi um grande incentivador e nos ajudou a ligar a chave, né, porque é uma chave que vai ligando aos poucos. Então, é um processo mesmo. E aí, à medida em que a Cíntia chegou, e essa capacitação aconteceu, e os professores do curso também abraçaram isso, vale, né, ressaltar, foi muito importante porque aí a gente pôde falar a mesma língua e ir trabalhando isso ao longo do curso, não só na nossa disciplina, mas no curso como um todo, né? Então, essa trajetória é importante, né? Que não foi uma coisa do dia para a noite, né? A gente foi fazendo assim. Sim. Se você quiser contar a sua trajetória aí. Então, a minha trajetória na UFES ela é bem curta, mas na docência ela já tem um tempinho, né? E aí, como eu disse, eu entrei na UFES já no primeiro dia com essa capacitação. Então, no primeiro dia eu já tive essa imersão e a partir dali a gente continuou trabalhando nesse sentido e incorporou. Eu incorporei mesmo, sabe? Eu achei a ideia sensacional, eu entendi o que a Kênia quis passar. Aliás, a Kênia passou, ela não deu uma aula sobre nenhuma capacitação, ela passou a paixão dela pela CIF, né? Tinha até coraçõezinhos e tudo nos slides dela. Então, ela conseguiu me atingir com essa paixão dela, porque, de fato, para mim, foi abrir o horizonte. Então, virou completamente. A gente brinca e conversa, né, Neve? Que a gente zera a disciplina e começa tudo de novo. E começa a pensar, e quando a gente fala errado, uma corrige a outra, não, isso não é assim, isso é assado. Aluno que já vem nessa proposta por conta do professor Lucas, por conta da Kênia, da professora Cristiane, os alunos já têm uma bagagem, então os alunos ajudam a gente nesse processo também. Então, assim, mudou o meu olhar e vem mudando o meu olhar para o paciente, para a disciplina, para a docência e para a vida, né? Eu acho que é isso. E aí, vamos falar um pouquinho para o pessoal que não conhece, que a gente fala da CIF, né? Vamos falar um pouquinho para o pessoal da onde nasceu e esse modelo. Primeiro começou com o modelo, a abordagem, já estou eu errando de novo, começou com essa abordagem de social e veio depois a CIF complementar ou abraçar essa abordagem, né? Aí eu acho
Então, ela nasceu para classificar, ela não nasceu para avaliar, né? Ela não é uma avaliação, não é um modelo de avaliação. Só que o processo de avaliação do paciente, ele é um processo que passa para a gente compreender a história daquele paciente, né? Quando a gente aprende avaliação lá na faculdade, a gente não vê a queixa principal, história. Então, tudo isso a gente aborda também quando a gente usa o modelo, a classificação da CIF. Falando de CIF, então pode continuar. Eu vi que você conceituou e falou do... Sim, e estou aí, pegando aqui. Exatamente, vamos continuar. E aí ela vem, então, para classificar. A gente acaba, quando a gente discute entre eu e Neville e os outros professores, a gente acaba dizendo que é um norteador. Ela vai ser um norteador para a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela continua sendo a avaliação, o processo normal, só que a gente vai nortear. E para além de nortear, ela vai ajudar na linguagem, que eu acho que isso, o próprio livro da CIF traz, né, que ele tem essa proposta de trazer uma linguagem padronizada, universalizada, e aí, essa é a grande sacada, eu acho, da CIF. Por quê? Porque antigamente, ou eu estou falando da minha experiência própria, a gente tinha vários termos, tipo deficiência, incapacidade, funcionalidade, função, e a gente colocava aquilo tudo dentro de uma sacola, sabe? E aí não conseguia entender o que é função, o que é funcionalidade, o que é incapacidade, o que é deficiência. E aí, de uma maneira muito, muito organizada, num fluxograma, inclusive, ela traz um fluxograma, ela consegue direcionar esse pensamento. Então, a CIF, ela coloca inicialmente a condição de saúde, que a gente pode correlacionar com a CID, né? Então, a condição de saúde é a CID. Só que olha como que ela já aborda biopsicossocial. Porque a gestante, por exemplo, ela não tem uma doença, né? Ela tem uma condição de saúde específica. Então, ela já começa diferente. Ela já fala da CID de uma maneira diferente. Né? E aí, na sequência, ela fala de estrutura e função do corpo, ela fala em atividade e ela fala em participação. Ela subdivide em domínios, e esses domínios, eles vão auxiliar a gente a fazer o processo de raciocínio lógico da nossa avaliação. Então, o que a gente observa quando a gente olha o antes e o depois da CIF no nosso dia a dia? Que a gente focava muito em estrutura e função. Então, o paciente chegava e falava assim, qual é a sua queixa principal? Eu tenho percurina, né? Incontinência urinária. Então, a gente já começava a fazer a avaliação e queria saber a estrutura da vulva, como está a estrutura, como que está a função do sistema urinário, como que está a função. Isso tudo é importante? É muito importante. Só que a CIF convida a gente a, primeiro olhar para a participação social e a atividade, né? Então, a gente tem que primeiro perguntar à paciente, questionar e tentar envolver a paciente no sentido de entender como que aquela condição de saúde está interferindo na participação social ou nas atividades do dia a dia daquela paciente, na execução das atividades, né? Então, isso ajuda a gente no processo de quê? Aonde eu vou trabalhar primeiro, né? Aonde eu vou encaminhar primeiro. E a estrutura funcional é importante. Pode falar. E para além disso, né, assim, pegando o gancho nisso que você está falando, que muitas vezes eu estou ouvindo ruim, mas vocês estão me ouvindo bem? Não, estou te ouvindo bem. Parece que... então tá bom. Então, para além disso, às vezes a gente até considerava essas situações, né? Mas a gente considerava uma condição de saúde igual para todo e qualquer indivíduo, né? Então, a gente, assim, dando um exemplo bem claro, né? Uma gestante com dor lombar, né? Ser gestante é uma condição de saúde que várias mulheres podem estar. A dor lombar é uma condição de saúde que várias, né, pessoas podem estar. Mas a dor, lembrando que é uma função, né? Mas, quando a gente olhava para essa mulher, a gente já tinha que meio um pacote fechadinho, né? Então, ela é gestante, ela tem dor, e então eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu vou para essa abordagem biopsicossocial e quando eu uso a CIF para encaixar as coisas, as peças do quebra-cabeça, eu vejo que fatores contextuais, né, que a gente vai falar aí, que
Então, os fatores ambientais, os fatores pessoais e a própria participação dessa mulher, né, dessa gestante com dor lombar, ela pode interferir diretamente no meu tratamento. Então, isso muda completamente o meu olhar sobre a gestação e sobre a dor lombar numa gestante, né? Eu não vou olhar só para a gestação ou só para a dor lombar. Eu tenho E que muda, pensar e e muda o muda a minha tratamento. abordagem. Sim, Exatamente. Exatamente. totalmente. Então, uma intervenção que eu poderia escolher para uma mulher, né, que está lá, a literatura mostra que é top para, né, a melhor evidência para essa condição de saúde, nem sempre vai ser palpável para essa mulher, ou para essa mulher eu vou precisar ajustar algumas coisas baseadas em todos os fatores contextuais que são, né, que podem, essa mulher pode estar vivendo. E aí, então, esse olhar, essa ampliação do olhar muda completamente a minha abordagem. Então, eu já tinha esse olhar biopsicossocial, né? Eu já pensava, poxa, essa mulher, vamos dar o exemplo da incontinência urinária, ela deixa de ir, né, nos passeios, na igreja, de se encontrar com a família nas festas, porque ela perde urina, ou porque não tem banheiro, né, não tem segurança para isso. Mas é diferente se essa mulher gosta de ir nesse lugar. Paciente, questionar e tentar envolver a paciente no sentido de entender como que aquela condição de saúde está interferindo na participação social ou nas atividades do dia a dia daquela. Vamos tentar ver se da estrutura tal. Eu tenho deficiência do sistema de continência urinária. Os alunos ficam muito bravos com a gente, porque a gente fica pedindo eles para anotar lá, deficiência disso, deficiência sensorial, deficiência tal. Eles, professora, não é mais fácil colocar que tem dor, não é mais fácil colocar que tem redução de força, né? Ausência de força. Não, a gente pede por quê? Porque ali no processo de ensino-aprendizagem é o momento que o aluno tem para incorporar, para entender, né? Para entender e colocar na cabeça dele, depois vira automático, né? O que é estrutura e função e que estrutura e função a gente se referencia como deficiência. E aí, indo para atividade e participação, a gente tem um processo diferente também, que tem uma linguagem diferente, que é o quê? Em atividade, a gente vai falar de limitação. Então, a atividade da paciente estava limitada. Olha que legal, gente. Então, às vezes a gente faz uma confusão tão doida que a gente fala que a atividade estava deficiente, a gente fala que a estrutura tem alguma restrição na estrutura. E a CIP, ela vem pronta, ela está pronta para a gente, né? Ela não precisa, a gente não precisa de muita coisa além. Ela está pronta ali para a gente entender. E aí eu tenho limitação da atividade. Por exemplo, eu tenho limitação em me vestir sozinha. Eu tenho limitação também de alguma tarefa, de executar alguma tarefa de fato. Né? Qual tarefa eu vou executar que eu estou limitado? Só que as novas diretrizes, elas falam que para além da atividade, eu tenho que também pensar em participação, principalmente pensar em participação. E aí, gente, que é a grande sacada, né? Por quê? Porque ela também tem uma terminologia para a gente falar de participação, que é restrição. Então, eu estou restrita a participar, né? Então, é restrição à participação. Participar de quê? Participar de alguma atividade também, né? Aí a gente até fala que participar de participar de um lazer. A Neville está entrando, gente. Fiz mulher. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Isso. Vamos tomara que ela entre aí para me ajudar, gente. Tomara. Ai, voltou. Continuei, tá? Eu tava te ouvindo. Meu Ai, celular esquentou. Falou que era uma emergência, que estava na temperatura máxima, gente. Tudo acontece, mas vamos tudo embora, desculpa. acontece. Tá, eu continuei. Aí a gente está Eu falando de ouvi. estrutura, função, né? E aí, uma coisa que você falou que eu nem abordei ainda, né, Neville, que é os fatores pessoais e ambientais, que eles não são menos importantes, muito pelo contrário. Apesar do organograma se mostrar em diferentes posições, Hierarquias. hierarquias, não existe isso, né? Não existe, porque todos os fatores interferem um no outro. E uma coisa que eu não falei ainda, gente, e que eu acho que a gente tem que falar, é que todo fisioterapeuta já faz isso instintivamente,
né? Então não é que a CIF é diferente, ela só orienta, ela só ajuda, né? Ela só me ajuda a Só. organizar minhas ideias. E é um facilitador, é um baita facilitador. Então eu tenho total, qualquer fisioterapeuta que aprendeu uma avaliação convencional na sua faculdade, aluno que não tem um professor que usa essa linguagem, ele está entendendo, ele sabe avaliar. Não é que ele não saiba avaliar, ele sabe. Só que a CIF ajuda muito, facilita muito na compreensão e no uso do termo correto, né? Para a gente definir funcionalidade e capacidade de maneira correta. Já acho que Exatamente. falei demais. Eu vou pedir a Nebly para falar um pouquinho de duas coisas que eu não falei. Quando a gente fala de atividade, eu vou complicar um pouquinho mais. A atividade ela tem duas questões importantes, mas que fazem total diferença, que é o desempenho e a capacidade, né? Sim. Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. E aí eu não peguei tudo, né? Mas assim, um gancho importante é que a CIF é nossa, né? É da fisioterapia, a gente precisa, não só da fisioterapia, né? Vários profissionais que trabalham com reabilitação podem usar, mas quando a gente pensa em atividade, é exatamente a execução da tarefa, né? Como é que essa tarefa é executada. Então, assim, exemplos bem práticos, né, que muitas vezes a gente não se dava conta, é de que quando a gente fala que essa paciente, ela tem capacidade, né, ela consegue ela é capaz, né, ela tem capacidade para desempenhar uma tarefa, na verdade eu estou dizendo isso num ambiente controlado. Né? Então, é aquele ambiente do meu consultório em que eu até posso ter um eletromiógrafo numa paciente com disfunções do assoalho pélvico, em que eu garanto que ela está contraindo naquela atividade, por exemplo, subir escada, ou com ultrassom, subir escada, pular, correr, né? Que às vezes é o que a queixa dela me direciona. Mas quando essa mulher ela sai desse ambiente controlado, que é o meu consultório, e vai para as atividades do dia a dia, que aí a gente chama de desempenho, por inúmeras outros fatores contextuais, e aí vários, né, desde o ambiente, o som, a pressão, ela não consegue desempenhar como A ela gente até faria, costuma né? explicar para o aluno da seguinte maneira: aqui no consultório, deitada, mesmo que eu treine ela na atividade, vamos tentar tossir e segurar e não perder a urina. Vamos tentar. Mesmo que eu treine ela na atividade, a rua, o ônibus passando, o barulho da rua, a calçada, o filho chorando, todos esses fatores vão influenciar no desempenho daquele processo. E Naquele assim, processo. se eu entendo essa diferença, eu posso trabalhar aí, pelo menos a consciência disso com a paciente, né? Isso. E nortear meu tratamento, né? E nortear o Então, tratamento. eu não vou dar alta só quando essa paciente, no exemplo da incontinência, ela para de perder urina, né? Então ela se queixa de que parou. Mas eu preciso entender se ela está desempenhando isso em todas as tarefas que ela tem no dia a dia, se isso não está restringindo alguma participação dela, porque às vezes ela parou de perder, mas ela continua usando absorvente. Sim, a Então, gente se ela fala está muito. usando, né, o absorvente, isso é um fator contextual, né, um fator ambiental, uma barreira, que pode restringir a participação dela se ela não tiver condições financeiras para ficar comprando esse absorvente, né? Então, ou entre outras situações, né? Então, é muito importante que a gente coloque cada coisa no seu lugar, porque efetivamente isso muda a nossa conduta, melhora a nossa assistência e com certeza os pacientes vão se sentir muito melhores, né, quando a gente consegue abarcar todas essas, né, essas situações, considerar todos esses fatores, né. Então isso é muito importante, né. Com certeza. E aí tem outra também tecnologia da CIF muito legal, que ajuda muito a gente, que é lá nos fatores pessoais e ambientais que eu falei pouquinho, que são os facilitadores e as barreiras. A gente está usando essa tecnologia aqui, né? Mas não explicou. Né? E aí a Neve pode falar um pouquinho também pra gente. Sim. Sim, então, tudo, a gente divide os fatores contextuais, né, em ambientais e pessoais, né? Então, os pessoais são aqueles intrínsecos da pessoa, né, do indivíduo, no caso da mulher, e que podem ser tanto barreiras quanto facilitadores na condição de saúde ou na vida dessa mulher, né? Então, esses fatores pessoais, eles envolvem
desde doenças, outras doenças, né, como hipertensão, diabetes, outras condições de saúde associadas, né, que não sejam a queixa na qual ela me buscou para tratar, até outras questões, inclusive o enfrentamento dessa mulher em relação à situação, né, então a saúde mental, entre outras situações, né, a história do parto, cirurgias, a própria cirurgia de mama, né, na mastectomizada, então são fatores que são intrínsecos dessa mulher. E os fatores, e a gente já sabe disso, né? Então, uma mastectomizada, tirar ou não todos os linfonodos faz muita diferença, né? Em todas as incapacidades que essa mulher pode ter ou não, ou na má chance dela ter ou não, né? Isso muda meu olhar sobre essa mulher. E os fatores ambientais são aqueles na qual são externos a essa mulher, né? Externos ao físico, vamos imaginar, né? O físico dessa mulher, que é desde o uso de medicações, os absorventes, nas mulheres de mamas, as próteses, a sonda, o catéter, se precisar usar, enfim, inúmeras outras questões ambientais que estão envolvidas ali, né, no contexto dessa mulher e que podem interferir diretamente no meu atendimento, né? O acesso ao serviço de saúde, se ela tem condições financeiras. Então, toda essa estrutura faz muita diferença. Eu fico pensando muito no momento que a gente está vivendo, né? Assim, fica muito claro a telesaúde. Trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, eu, Cíntia, tenho acesso ao álcool em gel, tenho acesso à máscara, tenho meu carro próprio, que diminui muito o risco de contágio. Estou em casa, né? Porque o meu serviço permite. Então, como o sistema vai trabalhar comigo é completamente diferente do paciente que não tem acesso ao álcool gel, muito menos ao sabão para higienizar a mão. Então, são fatores ambientais que mudam completamente a conduta, que mudam completamente o olhar, o serviço, a assistência. E aí, a gente, entendendo a CIF, gente, ó, eu fico até arrepiada, entendendo a CIF, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ampliar, né, o olhar mesmo e direcionar as nossas condutas, direcionar os nossos, as nossas prioridades, talvez, né? O que agora é importante para essa paciente e o que posso deixar para depois. Né? Isso no nosso projeto lá de queimados, que é o projeto Fênix, que a gente também tem, isso é muito claro. A gente quer fazer um monte de coisa para paciente, mas naquele momento a gente está limitado por conta de outras necessidades que às vezes não é o que a gente queria fazer, porque a gente pensa o quê? Eu já vou trabalhar a cicatriz, eu já vou trabalhar a amplitude de movimento. Calma, né? Ela precisa ter uma participação efetiva antes, né? Vamos resolver primeiro uma questão emergencial. Isso aí. Então, assim, muda e também unifica a nossa comunicação entre profissionais, né? Então, tanto entre nós, fisioterapeutas, né, na qual a gente pode usar uma linguagem única e universal, né, na prática clínica, na elaboração de laudos, na pesquisa científica e na assistência a paciente, mas também para a comunicação entre os profissionais, né? Então, ela assim, a gente agora é defensora, bandeirinha número 1, né, desse processo do uso, né, da CIF. Então, assim, para a gente andar, porque eu sei que assim, o assunto é gigantesco, a gente colocou a live de 1 hora, mas a gente já sabe que, né, nem sei se a gente vai conseguir abrir para pergunta, mas a gente pode continuar, porque a gente teve alguns probleminhas aí, né, na nossa live, especialmente aqui. Então, assim, a grosso modo, né, a CIF, então, a funcionalidade seria, então, funcionalidade é diferente de função, né, então isso a gente precisa deixar claro. Função é o que a professora Cíntia falou aí, né? Que é a função fisiológica de um sistema, né? E funcionalidade é o conjunto de tudo isso. Então, é o conjunto de, né, ausência, então são os aspectos positivos, né, da saúde, que envolvem, então, as estruturas, a função, essa funcionalidade. E capacidade é quando qualquer uma esses domínios estão alterados. Então, a gente muda o olhar, né? Quando a gente chama, por exemplo, de disfunção do assoalho pélvico, né? Então,
o nosso padronização usa essa terminologia, na verdade a gente está falando de incapacidade quando a gente for falar de tudo isso, né? Então, claro, quando eu estou falando de incontinência urinária, é uma alteração da função, mas na CIF ele usa o termo deficiência e não disfunção, mas a gente até pode aceitar aí o termo disfunção, né? Mas o termo mais correto é deficiência, né? E aí, então, esse... Acho que tá falhando um pouquinho. Estão falando aí. Só um minutinho. Neville, acho que ela vai ter que sair de novo. Saiu. Estamos sós. Estamos sós. Vamos lá. Quando ela estava falando sobre isso, pessoal, até ela entrar de novo, vamos falando, tá? Para não ficar muito parado. Quando ela estava falando de terminologia, me passou muito claro pela cabeça também que quando você incorpora a CIF, isso vai para a escrita também, né? Então, quando a gente vai escrever um paper, quando a gente alguém perguntou aí ou colocou sobre a escala de Oxford modificada. Quando a gente vai usar instrumento, quando a gente usa os instrumentos validados, esses instrumentos eles não foram criados com a terminologia da CIF. E aí eu não vou usar porque hoje eu trabalho com CIF? Não, na verdade é competência minha olhar para aquele instrumento e classificar o que naquele instrumento é estrutura, o que naquele instrumento é função ou o que naquele instrumento é participação social. Né? Existem instrumentos já... Ah lá, ela está voltando. Já ela volta. Então, essa terminologia ela é importantíssima, inclusive para a escrita. A partir de agora, você muda, né? Aí, voltou. Meu celular quer desligar. Vamos que vamos. Meu celular quer desligar. Ele tá ficando quente, tá esquentando. Bom, eu ouvi você falando, sim, você falou dos instrumentos, que era o gancho que a gente ia entrar, né? Que é importante isso, né? E aí, quer continuar ou eu... Não, pode terminar seu raciocínio, que você estava falando das tecnologias. Não, então é isso, né? A tecnologia e que muitas vezes os instrumentos que são utilizados, eles usam a tecnologia de qualidade de vida, né? Que é um termo muito utilizado, né? A gente tem muitos instrumentos na saúde da mulher de qualidade de vida, mas que qualidade de vida é diferente de funcionalidade e incapacidade, né? Então, qualidade de vida é realmente a percepção que o indivíduo tem sobre a saúde dele. E quando a gente, como fisioterapeuta, quer avaliar isso, na verdade o que a gente precisa avaliar é a atividade e a participação. E não, claro, a qualidade de vida é importante, né? A percepção do paciente é muito importante, mas às vezes a gente precisa olhar para esses instrumentos também, extraindo deles, porque na verdade grande parte do que está escrito ali não é qualidade de vida, é participação e alguns avaliam a atividade também. Então a gente ainda encontra na literatura, né, essas diferenças que podem confundir um pouco, e isso foi uma das barreiras, né, que a gente encontrou para a implantação disso, especialmente porque os alunos questionam muito, né? Então isso é uma coisa que para a gente foi uma barreira importante que vale a pena ressaltar, né? E especialmente as nossas fisioterapias vale a pena ressaltar, né? Sim, com certeza. Bom, e aí, Cíntia, eu acho que, assim, não sei se ficou claro em relação à CIF, mas o que a gente queria, né, que era o bloco que para a gente era importante falar, é como é que a gente, então, faz, né, como é a abordagem, né, como a gente utiliza essa abordagem biopsicossocial e a CIF dentro da nossa disciplina, né, que é o que a gente veio falar aqui. Né? Isso. Então, assim, a disciplina, né, de saúde da mulher, ela era ministrada por mim desde 2013, com enfoque bem conteudista. Então, eu acho que tem ex-alunos aqui que já, né, que passaram pela disciplina e sabe que eu queria dar todas as condições de saúde. O enfoque era na condição de saúde, embora o nome das aulas fossem abordagem fisioterapêutica na gestação, abordagem fisioterapêutica na incontinência urinária. Eu já tinha esse enfoque, né? E aí, o que para mim foi a primeira mudança, né?
quando eu entrei para a disciplina, e o estágio, eu ainda não estava no estágio da saúde da mulher, né? Quando esses alunos começaram a chegar para mim no estágio, eu fui observando as deficiências que né, os alunos chegavam, né? Então, a primeira mudança, né, o primeiro start de mudança foi o processo de ensino-aprendizagem, né? Como ensinar esses alunos em relação às competências que ele precisava para ser um bom fisioterapeuta. Então, tanto cognitiva, quanto psicomotora, de executar a técnica, quanto de o comportamento, né? Então, a gente chama das afetivas, né? E aí, o segundo start foi que eles precisavam ter raciocínio clínico, e só dizer o conteúdo e o que se faz, né, dentro das diversas áreas da saúde da mulher não era suficiente para que eles tivessem esse raciocínio clínico. E então, quando a gente vai pensar nesses dois pontos, a CIF, ela é um norte, né? Então, eu posso me nortear e isso facilita a minha comunicação e meu processo de desenvolvimento dessas capacidades, né, com os meus alunos, né? Então, isso foi realmente um start, foi daí onde a gente começou, que eu comecei. Então, assim, eu comecei a incorporar a CIF um pouco antes da Cíntia chegar, né, na fisioterapia, mas bem imatura ainda, em processo de construção, né? Então, esses foram os starts, e aí a capacitação da Kênia, que foi eu falo Kênia, mas a gente tinha Lucas e Cristiane, né, que foram essenciais, junto com Fernanda também, que nos ajudaram, né, a professora Grace. A gente tem vários nomes aqui que a gente pode citar que nos ajudaram nesse processo, e especialmente as nossas fisioterapeutas supervisoras de estágio, né? Que estão aí, Que estão aqui, Flávia, Letícia, Gleciane, Cristina, que foram, Anderson, né? Que foram quem também foram se abrindo para esse novo horizonte, que para elas também era novo, essa linguagem era nova, e que a gente precisava ter essa parceria para que tivesse fluido, né? Aquilo que se faz em sala de aula, aquilo que se diz, com aquilo que efetivamente é feito na prática, né? Então, esses foram os starts para a gente começar a mudança. com certeza. E aí, Cíntia, pode contar aí do nosso trajeto, assim, que não foram só flores, né? Não mesmo, não. E o que acontece? A gente, para colocar o pensamento organizado, a gente começou com a elaboração de uma ficha de avaliação, né, Neve? Então a gente falou, não, a gente precisa elaborar uma ficha para os alunos entenderem tudo, essa enxurrada de informação que a gente tem nova, porque até ontem, né, a gente falava de quê? Eu lembro muito do Lucas falando, né, porque assim, a Kênia eu tive contato menos, o Lucas mais. Então o Lucas falava assim, não, para que vocês vão ficar falando de função miccional 3 horas falando de fisiologia da micção, fisiologia do músculo? Que isso? A gente precisa falar de fisioterapia. E é verdade, assim. Aí eu fui olhar minhas aulas, né, que eu já tinha dado em outras instituições. Era 70% dos slides falando de fisiologia. Talvez tenha aí também uma relação com a minha formação, mas assim, o último slide era abordagem fisioterapêutica naquela condição de saúde. E aí o aluno já estava cansado, já tinha ido embora a atenção há muito tempo, e eu não passava a informação que eu queria passar, né? Então, até nisso, essa abordagem biopsicossocial mudou o nosso olhar, inclusive, para o ensino-aprendizagem. A gente mudou todo o nosso plano de ensino, né? Mudamos o título da aula, mudou o plano de ensino, mudou a forma de dar a aula, tá mudando. Na verdade, não mudou e não tem nada estabelecido, né? Tá mudando. Sim. A gente, como eu já falei, a gente aprende com os alunos, a gente aprende com os outros professores e aprende na prática. Porque, eu não sei, assim, pode ter profissional aí, pode ter professores, né, docentes, e pode ter alunos. E aí a gente acha que isso só serve para docente, essa é a nossa experiência? Não. Na prática clínica, a gente conseguiu reproduzir isso na prática clínica e foi um sucesso, né, Neve? Quando a gente levou isso para aula prática e levou isso para o estágio docente, a gente viu que a gente consegue também na prática clínica inserir toda essa abordagem e fazer diferente, e olhar diferente para o paciente, né? Sim, sim, com certeza. E aí, pensando nisso, né, a gente precisa que dar, assim, começar a dar um norte, né, ajudar quem queira, quem gostaria, enfim. O que a gente considera, assim, como facilitador, né?
quando o processo acontece em conjunto, né? Então, assim, a gente não está sozinho nessa. Eu falei isso no início, mas, assim, os alunos, eles já vêm preparados pelo nosso curso desde o primeiro semestre, né? Então, claro que nem todo mundo mudou completamente, a gente está mudando aos poucos, mas a professora Fernanda, que está aqui na nossa live, é a professora da disciplina de avaliação, e esses alunos já chegam com um contexto totalmente diferente do que era antes. Então, a gente não Ela tem que também começar... mudou completamente a vida dela, né? Ela também mudou completamente, né? Enfim, então assim, os alunos já chegam com uma bagagem que muda, que com certeza faz diferença. Mas mesmo que ninguém fizesse, a Kênia tá aí pode dizer, né? Ela por muito tempo caminhou sozinha nesse sentido, né? E os alunos acabam se envolvendo porque eles também entendem, também ligam a chave. E eles começam a cobrar isso, né? Dos professores. Então, isso, o facilitador é que se todo mundo puder, né, se capacitar junto, isso ajuda demais. Mesmo que seja na clínica de fisioterapia, né, que eu esteja na assistência, se o meu grupo, na qual eu faço parte, pode se capacitar junto e se levantar junto, isso vai fazer muita diferença. Então, o facilitador é quando as pessoas estão abertas para o novo no sentido de melhora e não de que vai ser difícil, né? Abrir para que possa melhorar, né? Então isso é Sabe um o que eu facilitador. percebo? Eu percebo também, né, porque assim, quando você não fala sobre si, você não ouve ela também. Então você vai no congresso, todo mundo fala de si, mas você não está com o ouvido de ouvir, né? Quando você começa a incorporar a CIF, você vai num congresso, todo mundo fala essa linguagem, né? E eu estava de fora e não ouvia isso. E os nossos alunos dão esse retorno pra gente, né? Ah, a gente foi no congresso tal, professora, teve uma palestra sobre isso, ou teve uma palestra e ela usou a terminologia o tempo inteiro, ela aplicou a CIF num questionário tal. E aí a gente começa a ver que, na verdade, isso está sendo usado, que, na verdade, isso é muito comum em algumas instituições, até brasileiras, e que fora do Brasil, aquilo que eu estava falando, se eu for escrever um paper, isso é corriqueiro, isso nem é um diferencial. Aliás, nem aqui, nem pra gente é um diferencial, né? Isso na verdade, faz parte já do dia a dia de muita gente por aí. E eu acho que aqui no Espírito Santo a gente precisa realmente falar mais e, e todo mundo falar a mesma língua. Sim. E aí, nesse sentido, né, que assim, uma das dicas é que você não precisa mudar tudo de uma vez, né? É uma mudança gradual, né? Então, a gente mudou uma aula, eu mudei uma aula e depois eu fui mudando outra e fui incorporando. Devagarzinho, essa mudança vai acontecendo, né? Não precisa ser de apaga tudo num dia e começa no outro dia diferente, né? É um processo, né, de construção. Isso, então, uma outra coisa que a Cíntia já falou é que a gente mudou os temas das aulas. Então, desde o plano de ensino da disciplina até a forma como a gente fala na aula, a gente usa a mesma terminologia. Então, os alunos vão se familiarizando com isso precocemente. Então, não é simplesmente dizer que eu uso a CIF na minha avaliação. Eu uso a abordagem da CIF em todos os sentidos, né? Então, os temas das minhas disciplinas mudaram, né? Das minhas e da Cíntia. E aí, assim, como exemplo prático, né? Eu falei que o nome da aula era Abordagem Fisioterapêutica na Gestação, né? Hoje, o tema da nossa aula, né, a gente coloca a avaliação e intervenção fisioterapêutica na prevenção e no tratamento das incapacidades decorrentes da gestação. Então, a gente muda a forma de ministrar e aí a gente já vem trazendo quais são as incapacidades que podem acontecer, quais instrumentos são usados para avaliar cada uma delas, né? A gente vai discutindo isso e realmente isso faz muita diferença, porque aí você vai dando um norte, né, linear, contínuo, e quem me ajudou demais, né, ajudou a gente foi a Kenny e o Lucas, né, que trouxeram essa visão, os planos de ensino deles já eram assim, e a gente sentou junto, falou, me ajuda, então a gente falou, me ajuda aqui Acho que travou de novo. a estruturar, e aí, voltou? Voltou. E aí, então, a gente conseguiu mudar, né, essa forma. E aí, isso com certeza muda a forma de avaliar os alunos, a forma na qual a gente ensina. Então, vai mudando tudo, né? Esse eu acho que são os facilitadores, assim, a necessidade e a vontade de mudança, né? Na verdade, a gente começa a olhar, inclusive, o aluno de uma maneira biopsicossocial, né? A gente, aluno tem que saber como que eu ensinei isso na disciplina, ele chega aqui no estágio, não sabe nada, não tem.
nunca viu um paciente, nunca esteve com o paciente. Alguém informou para ele que tem que dar bom dia, que tem que chamar na recepção, que tem que avisar qual procedimento vai fazer. Então, o nosso olhar mudou, inclusive, para o aluno, né? A gente Sim, começou com a certeza. enxergar uma maneira mais, eu acho que até mais humana. A gente chega na ética quando a gente vai incorporar agora, que foi outra barreira nossa. A gente já falou de uma das barreiras, foram os instrumentos, que às vezes não usam a linguagem, mas a outra barreira, que também é uma herança do Lucas, é a prática baseada em evidência, que está na nossa, né, que está na nossa, no nosso processo de avaliação. Então, o aluno tem que avaliar com base na CIF e ele tem que trazer uma opção de tratamento, um planejamento de tratamento com base nas evidências. E aí é uma barreira para a gente também, porque é um processo de aprendizagem, mas que muda o olhar e casa com esse biopsi. Por quê? Porque o tripé da prática baseada em evidência, ele está estabelecido como a experiência do profissional, e aí a gente não pode falar isso do aluno, mas a gente e as preceptoras a gente pode, né? Mas a gente consegue colocar eles na experiência, né? Então, eles indo para a prática com o paciente, isso com certeza muda, né? Exatamente. E aí, a evidência de qualidade, todo mundo acha que prática baseada em evidência é achar a melhor evidência e eu tô bombando. Não, são três, o tripé, né? São três questões que eu tenho que avaliar. E a última, não menos importante, e que às vezes a gente esquece, e que o Lucas não deixa a gente esquecer, que é a preferência do paciente. Então, quando isso mudou a minha forma de ver, e é a verdade absoluta, assim, eu tenho que fazer a proposta do meu tratamento e o paciente tem que concordar. Ele tem que falar assim, não, eu quero isso. Assim, isso aí vai mudar minha vida, então eu estou disposto a ficar 3 meses com você, né? Porque a literatura diz que para eu zerar a sua incontinência urinária, você precisa fazer 3 meses de tratamento. Então, eu jogo limpo, isso é ético, né? E o paciente concorda, então é um acordo entre paciente e terapeuta. E aí, isso foi fantástico, porque os alunos começam a fazer proposta para os pacientes embarcam, e aí sabe onde a gente cai? A gente cai na adesão ao tratamento, né? Porque eu tenho uma comunicação efetiva e o paciente adere e fica tudo muito, muito fácil de trabalhar, muito tranquilo de trabalhar. E aí só um adendo aí, Cíntia, na evidência científica de qualidade, né? Que mesmo na evidência científica de qualidade, nível A de evidência, eu achava que eu fazia, né? Usava todas as minhas intervenções eram baseadas em evidências, né? De altíssima qualidade. Eu tenho que saber extrair essa informação para eu conseguir, com mais precisão, atingir aquilo que eu quero e explicar para o paciente aquilo que eu quero, né? Então, assim, minha imensa gratidão ao Lucas. E, assim, a gente aprende muito com o Léo Costa também, né? A gente vive ouvindo ele no carro, a gente vai e volta ouvindo, que nos ajuda a entender a extração dessa evidência para a utilização com o meu paciente. Então, não é porque é nível A que vai funcionar para todo paciente e depende da condição de saúde dele, depende da queixa dele, depende da função, depende dos fatores ambientais. Depende daquilo que foi avaliado, se é atividade, se é participação, se é função. Então, assim, depende de tantos fatores que hoje o meu olhar para a evidência já mudou completamente. Isso é muito importante, né? Que a gente entenda, né? E também se abra para entender, né? E outro fator que estava nesse processo, né, Vi, foi a ficha de PBE do Lucas, de novo. Então, não tem como. É maravilhosa e ajuda o aluno a fazer essa etapa de busca aí, né, de como trabalhar a PBE, como analisar um artigo, como entender, interpretar, né, aquela meta-análise, que é a melhor evidência. Eu olho para aquilo, eu vejo um monte de tracinho e, né, como avaliar isso, como enxergar isso. Então, hoje a gente gasta tempo da disciplina ensinando isso para o aluno. Então, toda disciplina, a gente vai falar de PBE, a gente vai falar de como olhar para o paper, qual é o melhor, mas ele não tendo ele, eu posso utilizar outro? Não. Então, essa discussão agora tomou o espaço da nossa disciplina, ao invés muito de mais, né? Muito mais. E aí, assim, a gente está chegando no final, né, do nosso tempo.
E aí, assim, como resultados, a gente ainda não fez uma pesquisa científica, né, com os alunos da disciplina para avaliar né, esse resultado, né, em números, né, números estatísticos, mas, assim, os resultados de feedback na qual a gente tem, tanto dos estudantes, quanto das supervisoras, né, das fisioterapeutas que recebem esses alunos, quanto nossa, como docente, na avaliação desses alunos, né, a gente observa a evolução, né, e a capacidade de discussão, de argumentação, e eles construíram com a gente isso, né? Então, assim, essa construção, a gente não ter vergonha de dizer, olha, a gente também está aprendendo, a gente também fala errado, a gente também, às vezes, se atropela, e eles criticarem no sentido, professor, eu acho que isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Então, essa construção é essencial para a formação do fisioterapeuta, né? Então, a gente se abrir para que a gente aprenda junto, né? E ser aberto para o feedback. E o feedback é muito positivo dos alunos, né? Então, isso nesse momento está sendo fantástico, além da conversa com o paciente. Então, a gente consegue gerar uma conversa muito mais clara, a gente consegue elaborar os objetivos fisioterapêuticos de forma mais certeira, e aí a gente depois pode falar dos objetivos SMART, né, na qual a gente usa efetivamente objetivos claros, específicos, com tempo, né, para isso acontecer, mas também me ajuda na escolha das intervenções, né, e especialmente nos critérios de alta do meu paciente. Então, eu consigo juntar tudo isso e dizer para ela, olha, essa intervenção vai te ajudar nessa deficiência. Essa intervenção vai te ajudar nessa atividade e essa intervenção vai melhorar a sua participação. Então, eu consigo... E ela poder escolher, né? E ela poder escolher. Olha, desse jeito eu quero, desse jeito eu não quero. Então, assim, o resultado é muito, muito bom, né? E aí a gente termina, Cíntia, vamos falar a nossa mensagem final, né, para todo mundo, e a gente promete, se todo mundo gostar, que a gente volta, a gente pode até voltar para responder alguma pergunta, se quiserem, mas a gente volta para conversar sobre isso em outros momentos, né? Então, se quiser falar... Eu acho que a mensagem final que fica em relação à FIF é isso. Assim, todo fisioterapeuta já trabalha nesse sentido, né? Já trabalha olhando... mas por exemplo, você pode falar, eu olho a participação do meu paciente, né? Eu busco as atividades. Então, não tenho necessidade de usar FIF. Então, assim, tem um pouco de necessidade, sim, porque a gente precisa se fortalecer como classe, né? Se fortalecer como profissão. E aí, o uso de uma linguagem universal vai fazer diferença, né? Então, eu não preciso disputar com o médico o diagnóstico, porque o diagnóstico fisioterapêutico, ele vai ficar muito claro para mim quando eu defino exatamente o que é de domínio meu, né? Eu não preciso mais entrar em combate. Então, eu acho que são temas que a gente pode trazer. Outro instrumento que a gente utiliza, que a Neville falou, são os objetivos, as estratégias SMART. A gente pode falar sobre esse tema e pode continuar falando como da nossa experiência com a FIF, com o modelo em relação aos alunos. Exato. E aí, assim, é preciso, gente, se capacitar para o novo, se abrir para aquilo que pode melhorar a nossa assistência, né? E aí, para fechar, a gente tem algumas monitoras da disciplina, né, que estão participando ativamente na construção, tanto as monitoras quanto as meninas que fazem o TCC e o projeto de extensão. Já existem artigos que falam da CIF em saúde da mulher, né, existem poucos, mas existem, e a gente vai começar a disponibilizar agora, durante a semana, esses artigos para que devagarzinho, né, essa educação e essa capacitação possa acontecer, né. Mas é importante que a gente entenda que a literatura de qualidade, a maioria dela está na língua estrangeira, né, que é uma barreira importante e que a gente precisa devagarzinho quebrando para promover uma assistência de qualidade para essas mulheres, né. Então, eu acho importante também, né, a gente colocar lá no perfil do Fiz Mulher, colocar o organograma, que não é o diagrama, né, o diagrama da CIF. Que a gente falou e não mostrou aqui. Então, de repente, para quem conhece pouco ou não tem muito contato com a FIF, entra e se familiariza com os termos. A gente tenta fazer um diagrama mais explicativo, né? Não só com estrutura e função, mas dizendo que estrutura e função é deficiência, que atividade é limitação, que aí as pessoas vão se familiarizando com esses termos também, quem tiver interesse. Perfeito, perfeito, gente. Eu queria muito agradecer, dizer que infelizmente por essas questões técnicas a gente não vai conseguir
né, responder perguntas. Eu sei que tiveram algumas aqui, mas a gente promete talvez responder isso lá dentro da nossa página, né? Eu não sei, nos stories, a gente vê como faz. E agradecer a participação de todos, assim, né? Para a gente é um prazer ter vocês aqui e, enfim, a gente está à disposição. A gente tem lá o nosso canal do YouTube, onde a gente também vai organizar esse conteúdo. E a gente está disponível, né, no perfil e lá no nosso canal para caso, né, vocês precisem, a gente está à disposição, né? Obrigada, Cíntia, foi ótimo o nosso bate-papo e a Foi gente ótimo. volta, né? Voltamos, com certeza.